Salve, salve calistênicos, Hugo Lima aqui com vocês, trazendo mais um conteúdo do Calistenia Online, mais um conteúdo técnico e dessa vez para você que está buscando aí os primeiros passos, caiu de paraquedas nessa modalidade incrível que é a calistenia, não sabe como começar. Então aqui a gente vai elaborar um tutorial passo a passo dos aspectos mais importantes para que você não cometa nenhum erro e para que você saia com uma ideia mais sólida, mais técnica do que fazer nesse primeiro momento. Antes de mais nada, eu tenho que te pedir. Deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações. Para você, é um detalhezinho simples, você só vai clicar, mas para a gente significa muita coisa e vai impulsionar, vai nos motivar a trazer cada vez mais e mais conteúdo, tá bom? Então, se você quer impulsionar, quer receber mais conteúdo, deixa todo esse like aí, se inscreve no nosso canal que vai ajudar bastante. Dando início aqui à nossa estrutura, um primeiro aspecto muito importante é justamente qual intensidade que a gente vai utilizar. A intensidade é uma das variáveis mais importantes quando a gente elabora um treinamento. Então, o que a gente vai priorizar num primeiro momento? Uma progressão gradativa de intensidade. Isso já sugere que vamos começar com uma intensidade menor, uma carga menor. Lembrando que carga na calistenia é o nosso peso corporal, mas a gente consegue fazer ajustes biomecânicos, posições diferentes para que essa intensidade ela possa ser maior ou menor, dependendo do que a gente queira no primeiro momento. E nesse primeiro momento, é mais coerente que a gente busque a nossa força de resistência, que é uma vertente específica de força. Você faz um treinamento de força com uma determinada ênfase. No primeiro momento, a gente vai dar ênfase na resistência, que ela é caracterizada por uma baixa intensidade e um alto volume. Ou seja, eu vou pensar no primeiro momento o exercício com uma proposta um pouquinho mais leve, porém com um volume maior de repetições. E o que a gente vai se beneficiar em cima disso? A gente vai ter um grande fortalecimento das estruturas envolvidas, não só do músculo, mas, por exemplo, as articulações, os tendões que são muito recrutados. Vira e mexe, você deve ver alguém aí reclamando que está com dor no joelho, está com dor no ombro, muito provavelmente por algum dia ou até mesmo naquele momento ter cometido um erro de preparação, ter cometido um erro ali de gestão, provavelmente na intensidade, agredindo muito alguma dessas estruturas. Além disso, a gente vai ter uma construção de base, uma base sólida para que a gente possa desenvolver uma performance. Se a gente traçar, na verdade, um comparativo com alguma outra modalidade esportiva, a gente vai ver no primeiro momento com atletas ou até mesmo com indivíduos praticantes uma espécie de pré-temporada, que é justamente o que vai condicionar o corpo daquele indivíduo para que ele possa ser submetido a uma grande performance depois, seja ela um treinamento mais intenso ou até mesmo uma partida, um campeonato, uma disputa que ele tem ali, seja lá em que determinado esporte a gente estiver falando. Na calistenia não é diferente. A gente vai buscar, através da força de resistência, um maior condicionamento físico, uma musculatura mais resistente para que depois a gente possa treinar numa intensidade maior. E mais do que isso, para que a gente possa também, deixa o Peter dar um alô aqui para o vídeo, participação especial, está sempre presente aqui com a gente, para que a gente possa ter uma estrutura sólida. Por exemplo, acabei de citar aqui para vocês, uma dorzinha no ombro, a articulação do ombro é muito presente, a articulação do punho ela também vai ser muito presente na calistenia, né? Se a gente pensar ali numa flexão de braço, o nosso peso corporal está bem distribuído em cima daquilo. Então você precisa de um fortalecimento ginástico um pouquinho mais específico nessa fase. Fora isso, exercícios de baixa intensidade, eles já vão preencher também essa ideia, uma vez que você não vai entrar com uma intensidade muito acima e vai mais machucar do que propriamente fortalecer. Então você vai usar uma dose mais apropriada com esse momento, com o indivíduo que ele está despreparado, porque ele está dando ali os primeiros passos. Inclusive eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho desses vídeos, para que a gente possa entender mais do que eu estou falando aqui como um fortalecimento. Então eu acredito que todos vocês aí estão conseguindo acompanhar comigo. Esse é um vídeo que eu gravei aqui fazendo um trabalho de mobilidade, fazendo um trabalho de fortalecimento articular. Então a gente vê o nosso punho muito presente. Você repara ali uma posição muito específica, uma posição ginástica muito específica. Dificilmente você vê esse tipo de preparação para praticantes de musculação, por exemplo. Então a gente está ali, fortalecendo o nosso punho, distribuindo o peso numa dosagem coerente para que ele possa ser mais resistente, para que ele possa ser estimulado ali e, consequentemente, todo aquele acervo, todo aquele entorno da musculatura, dos tendões sejam também fortalecidos. Vou dar uma breve adiantada aqui, mas dá para a gente entender o aspecto que
que eu estou buscando nesse momento? Movimentos ginásticos específicos. A gente pode transferir essa ideia também para um fortalecimento de ombro, um fortalecimento de tornozelo, se porventura a gente vai praticar bastante acrobacia na calistenia. A calistenia tem a questão do freestyle, que envolve aí algumas acrobacias. Enfim, acho que passa a ideia para vocês de que essa estrutura é de fato muito importante e que a gente precisa trabalhar em cima disso. E esse momento inicial é justamente onde a gente vai buscar enfatizar, porque mesmo lá na frente a gente não vai abrir mão dos exercícios de fortalecimento. Outra coisa muito importante, que já é muito característico da calistenia, a gente vai priorizar exercícios multiarticulares. O que isso significa? Que vão utilizar diversas articulações, consequentemente, diversas musculaturas. Por exemplo, quando a gente trabalha aqui uma flexão de braço, a gente tem a articulação do cotovelo muito utilizada, também a articulação do ombro. Isso significa que, além do peitoral, para que você possa eventualmente não saber, que é a ênfase do push-up, da flexão de braço, é sim o peitoral. Mas a gente também, devido a um fator multiarticular de mais estruturas envolvidas, iremos utilizar bastante do nosso tríceps, como uma musculatura auxiliar, e também dos nossos ombros. Então, qual que seria a grande sacada aqui? Os exercícios musculares, eles são mais compostos, eles envolvem mais musculaturas. Num primeiro momento, você não necessariamente precisa pensar em detalhar, em pensar um músculo menor. Uma vez que você esteja trabalhando aqui um push-up, uma flexão de braço, você vai trabalhar em grandes proporções também, especialmente no início, seus ombros e os seus tríceps. O mesmo ocorre aqui num dip, que é um movimento muito característico, um mergulho. Muito embora aqui a gente já enfatiza mais o nosso tríceps, é sim um dos exercícios chaves da calistenia, que a gente vai trabalhar também de forma multiarticular, que também vai envolver o nosso peitoral e os nossos deltoides. O outro exemplo aqui é uma variação de push-up, o pike push-up. Esse outro exemplo aqui já seria uma alavanca inversa, que seria a alavanca de puxada, descrito aqui como uma barra, um pull-up convencional, que é um dos exercícios mais característicos da calistenia. Eu coloco aqui também para vocês um Australian Pull-Up, que eu vou demonstrar aqui em sequência o que seria exatamente, tá bom? Ele vai conectar num outro tópico nosso aqui. Outro detalhe muito importante, eu estou sendo bem objetivo aqui nesse vídeo calistênico, o core. O core é toda uma estrutura central do seu corpo. Então ele envolve o abdômen. Aí a gente pode descer um pouquinho mais abaixo, tanto a parte inferior, obviamente, do abdômen, mas o nosso quadril, até mesmo parte da nossa perna, que ela vai começar como uma estrutura central do nosso corpo. Ela vai ajudar, estabilizando, fazendo força também para uma série de exercícios de abdominal e etc. Também pensando na parte de trás do nosso corpo. A nossa lombar, o nosso glúteo é bastante ativado, a parte posterior da nossa perna. Enfim, toda essa estrutura central do nosso corpo seria o core, seria o nosso núcleo. E ele tem uma grande sacada aqui, que na verdade toda a nossa transferência de performance, ela inicia no core. Então a gente vai ter ali o core distribuindo força para diversos outros movimentos, ou mesmo atualizando, estabilizando o movimento. Isso é de suma importância. Então todo o atleta de alto rendimento, ele trabalha bastante core. É difícil você ver uma modalidade em que ela não seja essencial, justamente por uma performance corporal. Então, mesmo que você jogue futebol, jogue basquete, enfim, praticamente em todas as modalidades, é muito interessante você ter um core forte, fortalecido, com bastante força para poder transferir essa força para outros polos, que aí depois vai entrar o gesto específico. Se você é um boxeador, você vai ter que ter um bom punch, um bom trabalho ali nos braços, nos ombros, mas esse ato ali de socar, esse gesto, nunca é somente no seu punho, no seu braço. Ele começa desde lá dos pés, principalmente o nosso core, que é o que a gente está abordando aqui, e depois ele vai ser transferido para alguma região, nesse caso aí para os nossos braços. Mas esse raciocínio a gente pode utilizar em diversos esportes, tá bom? O que eu recomendo para vocês aqui, ó? Além de destacar que é um grande diferencial, como eu falei aqui, exercícios de solo, que são interessantes para um início. Então você não precisa fazer primeiramente nenhum exercício na barra. A gente vê aqui um muito comum, que é a prancha. A gente vê algumas variações aqui, ó, uma elevação de pernas que vai destacar a parte inferior do nosso abdômen. Aqui uma outra versão que pode ser utilizado como uma versão de oblíquo, né, que se você rotacionar esse tronco, você vai buscar a parte lateral, que a gente chama de oblíquo do nosso abdômen. Enfim, o ponto é, exercícios de solo são muito interessantes. Se a gente, de repente, deitar ali e fizer uma elevação de tronco, a gente vai trabalhar a nossa lombar num exercício chamado extensão lombar, mas todas essas variáveis de solo, para um primeiro momento,
hoje são extremamente recomendáveis. Por quê? Porque hoje você já vai fortalecer essa estrutura e você tem maiores chances de preencher uma intensidade mais baixa. Ah, Hugo, existe exercício de solo muito intenso? Sim, com certeza. Mas você também vai entender ali, vai encontrar uma grande variável de exercícios de menor intensidade que vão buscar a nossa força de resistência, que é justamente o que a gente está abordando aqui. Tá bom? Então esse é um detalhe muito interessante aí de como se começar, buscando justamente esse tipo de força, enfatizando justamente o nosso core. E aí eu separei aqui um detalhe muito importante que ele é alvo aí da maioria dos praticantes. Você começa praticamente buscando o seu primeiro pull-up, a sua primeira barra fixa. Para que isso aconteça, existem algumas técnicazinhas, já que vai ser o objetivo da grande maioria de vocês aí que estão ingressando na modalidade. A gente tem algumas técnicas, como por exemplo, a fase negativa do movimento. A gente chama de fase negativa ou fase excêntrica. Destacar aqui nessa figura. O start, a posição inicial, a moça aqui ela começa lá de cima. Ou seja, você vai, por exemplo, saltar para que você não precise fazer toda a puxada no primeiro momento, ou você vai utilizar, melhor ainda, uma cadeira, algo para você se elevar ali, já começar com o cotovelo flexionado, já começar acima da linha da barra. E aí você vai trabalhar de forma lenta, gradativa, a descida do movimento. A descida do movimento, o momento em que a gente estaria a favor da gravidade, a gente chama justamente de fase negativa, de fase excêntrica. Em tese, e na prática também, é uma força mais fácil de fazer justamente por você estar a favor da gravidade. Isso vai fazer com que você não precise rompê-la, então você não precisa de tanta força, você precisa de menos força. Então você vai conseguir aí aplicar uma força menor, mas já uma força específica para que você comece a dominar o movimento. Então você já vai construir força para que justamente depois você consiga vencer a gravidade. A fase concêntrica do movimento, para que você consiga lá na frente puxar e não mais só frear o movimento. Mas começar freando é uma ótima estratégia aí para ganhar força, não só nesse exercício, como em vários outros, tá bom? Outra estratégia muito interessante já envolve aí um acessório, que é fazer justamente o pull-up com o auxílio do Superband, como mostra aqui essa imagem. Você vê que o Superband está pendurado ali na barra, o Superband ele tem uma força elástica, ele vai puxar o seu corpo para cima. Eu coloquei aqui que ele tem diferentes intensidades, quanto maior a espessura, maior a intensidade que ele vai exercer ali, maior força ele vai exercer. Então, os Superbands aqui mais espessos, mais grossos, eles vão te ajudar mais e os mais finos vão te ajudar menos. E aí você consegue, caso você tenha mais de uma opção, fazer um trabalho gradativo de redução de intensidade. Mas é um ótimo acessório aí que você pode também depois, lá na frente, já no nível maior, você vai evoluir o pensamento. Você vai buscar um exercício mais complexo, mas muito provavelmente ele vai continuar te ajudando. Dessa vez você está usando uma coisa mais desafiadora, você já tem um nível maior, mas ele continua sendo um bom acessório. Ou seja, você não vai precisar abandonar o seu Superband logo depois que você adquirir aí o seu primeiro pull-up, que você desbloquear esse movimento. Um outro exercício muito interessante, que aí eu trouxe um acessório para vocês e agora eu estou trazendo também mais um sem acessório, que é o Australian Pull-Up. Nessa terceira imagem aqui você vê que é uma puxada também, porém numa angulação totalmente diferente, ele está mais próximo de uma angulação de remada. Ele é sim também um exercício para nossas costas, para a nossa grande dorsal, um pouco de diferença justamente pela ênfase, por ser um exercício de remada, mas você que está no início, como eu falei ali, não tem tanta diferença, não precisa de você tentar direcionar tão detalhadamente a musculatura que você quer utilizar, então ele vai preencher bem, sim, construindo força de costas, construindo força de puxada, e você vai conseguir, sim, ter uma transferência para o pull-up, que já é um movimento na vertical, está relacionado mais realmente a uma puxada ali, uma barra, e não necessariamente a uma remada. Mas, ainda assim, nesse aspecto inicial, ele vai continuar te ajudando bastante, tá bom? Pessoal, essas são as dicas iniciais, deixa eu parar esse alarme aqui, essas são as dicas iniciais para que vocês possam desenvolver um bom trabalho e buscar aí a sua evolução dentro da calistenia. Então eu trouxe aspectos genéricos, mas para que você comece da maneira correta, para que você não erre no primeiro momento e não cometa aqueles excessos, por exemplo, tentar logo no primeiro momento um exercício tão difícil, para que você não se machuque, para que você treine com longevidade e com muita qualidade, tá bom?
Quero pedir para vocês também, tenho mais alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários, fala aí para a gente fazer um vídeo com um determinado tema, que a gente vai buscar justamente ajudar o que vocês mais precisam. E é isso, espero que tenham gostado muito. Mais uma vez, deixa aí o like, deixa a sua inscrição, beleza? Um forte abraço calistênico!